Olá, está no ar mais uma edição do Porto Alegre em Debate. Hoje a gente segue com a nossa série de programas tratando sobre o plano diretor aqui da capital gaúcha, que está em processo de construção, projeto de lei para ser encaminhado à Câmara Municipal para ser apreciado. Revisão aí que cabe a gente ressaltar que deve ser feita a cada 10 anos pela cidade, pelos vereadores, pela população em geral, que também participa das conferências que a Prefeitura já tem se mobilizado a fazer, com contribuições para se pensar a nossa cidade. E para hoje a gente vai tratar sobre mais um eixo, que hoje é o eixo desempenho, estrutura e infraestrutura urbana. E para a gente poder falar sobre esse eixo, a gente recebe no programa de hoje a Raquel Hagen, que é presidente da Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura aqui no Rio Grande do Sul, e também a Vanessa Henrique, que é coordenadora de Planejamento Urbano da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade. Meninas, obrigado pela presença de vocês aqui com a gente para falar sobre esse tema que para muitas pessoas ainda pode ser intangível, mas a gente vai tentar hoje esclarecer um pouquinho como esse tema ele fala um pouco sobre a nossa realidade, né? Mais palpável assim, entendendo que existem também questões técnicas para a gente entender. Vanessa, queria começar contigo primeiro, bem-vinda. Quando a gente está falando sobre desempenho, estrutura de uma cidade, o que é exatamente isso aí? Bem-vinda. Primeiramente, então, agradecer o convite para poder estar aqui representando a Diretoria de Planejamento Urbano e falando sobre esses temas que são tão importantes para a nossa cidade, nesse debate que, se não é o mais, é um dos mais importantes para esse ano para Porto Alegre, da revisão do plano diretor. Quando a gente fala em plano diretor, a gente fala de objetivos, de princípios, de estratégias e de regras para a construção da cidade. Quando a gente usa a palavra desempenho, a gente está falando como essas regras, de fato, elas estão nos ajudando a chegar àqueles objetivos que a gente pactuou com a sociedade. Então, se o plano diretor, a máxima é estabelecer uma melhor qualidade de vida para todos em Porto Alegre, essas regras, elas têm que conseguir garantir que a gente está chegando próximo desse melhoramento da qualidade de vida. Então, o desempenho ele vem no sentido de medir a eficiência e a eficácia dessas regras nesse sentido. Quando a gente fala em infraestrutura, a gente está falando de todas as redes, de sistemas de esgotamento sanitário, abastecimento de água, a própria questão da mobilidade. E quando a gente fala da estrutura, a gente está falando dos equipamentos e a forma como tudo isso se conecta. Então, como eu vou de um parque até uma praça, como é que eu chego da minha casa até um posto de saúde, até uma escola. O coração do plano está um pouco nesse debate desse eixo temático, se a gente pode dizer assim. E a gente fala muito, né, Raquel, sobre a questão da densidade de uma cidade. Porto Alegre, a gente tem percebido que tem se adensado muito em algumas regiões. O centro, por exemplo, é uma delas. E até o próprio prefeito, na abertura da conferência, mencionou que talvez a gente não tivesse que ter deixado uns espraiamentos para algumas regiões da cidade, como a Zona Sul, por exemplo. Então, discutir isso do ponto de vista técnico, no momento que a gente não pode voltar mais atrás, é complicado também, porque aí tem que pensar em outras formas de contemplar essa densidade. Quando a gente está falando de densidade, eu queria que tu explicasse para a gente o que seria exatamente essa densidade. Ela tem a ver com essa nossa globalização também? Bem-vinda. Obrigada, também gostaria de agradecer, né, em nome das BEA, a presença aqui para a gente conseguir debater e conversar sobre um tema tão importante para a cidade, né, que é a revisão do plano diretor. Então, muito obrigada por esse espaço também. Bom, em relação à densidade, né, mais ou menos simplificando, como as pessoas ocupam a cidade, né, então se vai ter mais pessoas numa região ou mais pessoas em outra região, dependendo da infraestrutura para a qual ela está preparada, que a cidade está preparada para receber essas pessoas. Então, o que se fala que o prefeito talvez tenha comentado, é que tem regiões da cidade que tu tem uma infraestrutura capaz de receber mais pessoas. Então, ela tem mais rede de, por exemplo, de ônibus, tem uma ocupação, tem hospitais próximos, tem uma rede de escolas daqui a pouco, tem uma infraestrutura necessária para receber aquelas pessoas ali, em relação ao esgoto, também água, enfim, abastecimentos de um modo geral. Então, essa densidade, a ocupação das pessoas na cidade, ela fica vinculada
né? Há uma infraestrutura necessária para que elas consigam ocupar de maneira adequada a cidade. Então, tem regiões que têm mais infraestrutura e acabam tendo mais facilidade de receber pessoas, e outras regiões, para que possam receber mais pessoas, elas precisam receber essa infraestrutura, né? Precisa que seja estendida até elas, né? Para que possa ter uma ocupação mais adequada, né? Para o uso dessas pessoas que vão morar lá, trabalhar, estudar, enfim. Então, a questão da densidade em si, ela está vinculada a isso, e é onde as pessoas desejam morar. Também tem pessoas que gostam, preferem estar em regiões mais afastadas, ou, né, enfim, até pela sua própria escolha de vivências, e acabam optando por alguns caminhos diferentes, mas em termos objetivos da cidade, tu acaba conseguindo ter uma densidade maior em regiões onde tu tem mais infraestrutura, ou tu planeja ter, né? Pois é, e quando a gente fala sobre isso, assim, sobre essa densidade, que alternativas que a gente pode pensar também para poder oferecer para as pessoas poderem usar mais o centro da cidade? Claro que a gente sabe que aqui pode ser mais caro, em regiões mais afastadas o aluguel é mais baixo, né? Então, poder ter acesso à infraestrutura, como tu disseste, mercado, médico, hospital, posto de saúde, tem muitas regiões que ficam muito longe desse deslocamento, né? E poder oferecer uma estrutura para as pessoas poderem se locomover com qualidade de vida é um desafio também. Só que a gente vê que o centro está muito apertado, né? Então, como comportar mais pessoas? Claro que a gente teve aí o plano de reabilitação do centro histórico, né, para poder oportunizar mais moradias de interesse social também, os empresários poderem ajudar nesse sentido. Mas como poder não só construir só mais para cima, né, mas também espraiar mais, né? É um desafio também, né? É um desafio, mas eu penso, tu comentaste que o centro está cheio, mas na verdade depende do horário que o centro está cheio, né? Se a gente for visitar o centro, se estivermos no centro à noite, por exemplo, o centro não que ele seja vazio, porque tem muitas pessoas que moram no centro, mas a população que circula por ele é infinitamente menor, né? Então, também essa otimização de toda uma rede que a gente tem no centro, que está sendo usado super produtivamente, né, durante o dia, à noite ela se perde, né? Então tem muitos prédios que enfim, tem população morando, tem inclusive meu irmão mora no centro, então eu conheço bem a dinâmica. Ao mesmo tempo tem prédios que estão super ocupados, tem prédios que estão desocupados, então gera uma ociosidade, um espaço que já existe, né, que tem toda uma infraestrutura que a gente acaba subutilizando, né? Então isso também eu acho que talvez esse plano para o centro, né, acabou trazendo para conseguir que a gente utilize melhor os recursos que a gente já tem, né? Eu acho que isso também tem a ver trazer um outro tema junto, assim, que tem a ver com sustentabilidade também das cidades, de modo geral. As cidades são dinâmicas, elas se transformam, mas ao mesmo tempo a gente precisa saber utilizar melhor os recursos que a gente já tem, né? Não só criar novos, claro que é importante também, né? Mas eu acho que é importante a gente entender os recursos que a gente já tem, como a gente pode usar eles da melhor maneira possível, né, para toda a cidade. Esse debate da densidade, de fato, a gente fez estudos que demonstram, se a gente pegar, assim, a gente fala da macrozona 1, né, que também é outro termo enigmático, mas que significa da cidade da perimetral, da terceira perimetral em direção à orla, toda essa parte mais central de Porto Alegre, a gente não tem a densidade que precisaria para viabilizar de forma mais eficiente o nosso transporte coletivo. Então aí a gente já começa a entender por que existem tanta deseconomia, por que existe necessidade de aumento de tarifa e todo o impacto que acaba gerando por uma decisão urbanística que, de fato, em Porto Alegre, pelas regras, poderia acolher 4,5 milhões de habitantes, poderia ter toda a população da região metropolitana dentro de Porto Alegre. Então, quando se definiu que a cidade poderia ter esse formato, acabou se tendo de forma espalhada, né, esses diversos núcleos, e isso acabou impactando na economia. Quando a gente fala do centro de Porto Alegre especificamente, ocorreu um processo que em outros centros também aconteceu no mundo, né, não é específico de Porto Alegre, em que se tinha uma certa liberdade de potencial construtivo, em determinado momento se reduziu essa possibilidade. Isso também tem um impacto no valor dos imóveis no centro, isso acaba subindo. É inclusive uma estratégia, muitas vezes, em algumas cidades, para se ter valores, se preservar os valores que existem, né? E isso acabou restringindo o acesso de algumas pessoas a imóveis no centro.
Então, a gente tem alguns conceitos e por isso a gente defende muito a questão de poder monitorar o impacto que essas regras têm, porque muitas vezes a motivação que se tem para se ter uma regra acaba nos surpreendendo com o resultado da aplicação da regra. Um dos exemplos também que existe em Porto Alegre, né? Porto Alegre tinha uma exigência de vagas mínimas de automóvel, que a ideia era que os carros não estacionassem nas ruas. Perfeito, né? Uma motivação muito nobre, assim, na sua essência. Mas o que acarretou isso? Tendo mais guarda, mais local para guardar os veículos, se aumentou a frota de veículos em Porto Alegre. Então, são questões assim que realmente elas são muito complicadas dentro do planejamento, em que muitas vezes se toma uma ação e a reação ela pode acabar nos surpreendendo em alguma medida. Eu acho que esse monitoramento, né, que às vezes a gente não consegue ter, eu acho que é um dos objetivos que eu vejo assim da gestão, é de conseguir manter e daqui para frente a gente conseguir monitorar de uma maneira mais eficiente esses dados e essas informações que a gente acaba tendo nas consequências dos planos, né? Porque cada um deles vem trazendo respostas em relação a vários temas que a gente já vem discutindo há muito tempo, né? Então, de fato, como a Vanessa comentou, o próprio uso do automóvel por uma decisão no plano diretor. Então, claro, não só por isso, né? A gente sabe que é um dos fatores. Mas, enfim, acaba incentivando ao uso o uso maior de veículos, coisa que hoje em dia já se busca um sentido diferente, né? As pessoas têm buscado mais opção de transporte coletivo, enfim, o uso da bicicleta, que tem se incentivado bastante. Então, alguns caminhos o próprio plano diretor acaba tomando por uma consequência da época em que ele é desenvolvido, né? E tem consequências que acabam para o futuro da cidade de um modo geral, né? Ainda bem que a gente tem a oportunidade de redebater esses temas, pelo menos a cada 10 anos. Eu acho que alguns temas precisariam até com menos tempo serem redebatidos, rediscutidos, porque é isso, a cidade é dinâmica, a cidade muda, as pessoas mudam. A gente passou por uma situação completamente nova para a nossa geração, assim, vou chamar, que foi a questão da pandemia, assim como outras coisas podem acontecer que não estão sobre nossas expectativas, né? Então, às vezes, a cidade e muita coisa muda em 10 anos. Então, ter a oportunidade de discutir e reconversar esses temas é super importante, né? Isso que eu ia comentar, em 10 anos muita coisa acontece. Planejar, realmente colocar um plano, né? Que a gente coloca metas e tenta prospectar como que vai ser. Imagina quantas coisas já mudaram e o plano lá não vai poder ser atualizado. E aí eu queria falar contigo sobre essa questão de regras, assim, limites também, né? Se fala muito sobre limites para altura de prédios ou não, para construções, e também se fala sobre algumas amarras que existem para que dificultam também que a cidade possa crescer. Quando a gente está falando hoje sobre altura de prédios, né, um dos assuntos mais comentados aí é sobre lá o 4º distrito, por exemplo, né, se construir ou não um prédio gigantesco lá. Como é que vocês têm visto isso, Vanessa, na prefeitura, para poder não limitar, né, essas construções e poder oferecer mais oportunidade mesmo também? O que existe, assim, no planejamento clássico, se procurou estabelecer alturas máximas, recuos para essas alturas, que é quanto um prédio tem que recuar para poder subir mais, em função de uma estratégia para garantir mais luz, mais sol, mais ventilação, questões de privacidade. Então, essa é o que a gente chama da motivação por trás das regras. Hoje, a gente tem como medir isso, coisa que não existia antigamente, através de modelos computacionais, tridimensionais, e que se consegue antecipar o impacto que essa altura vai ter em determinada região. Então, o que a gente tem argumentado não é abrir mão dessas qualidades, mas direcionar a medida dessas qualidades a partir dessas simulações e não simplesmente a partir de medidas pré-estabelecidas, que muitas vezes, e a gente tem também testes que evidenciam isso, não conseguiram garantir que essas qualidades fossem preservadas dentro do território de Porto Alegre. Então, no centro, que foi um dos exemplos citados, nós chegamos a fazer uma simulação com as regras do plano hoje e com uma alternativa com maior altura, mas liberando mais o interior da quadra, né, tendo mais espaço no centro do quarteirão, em que a gente conseguiu mais horas de sol numa simulação. Então, a gente percebe que hoje a gente pode direcionar mais para essas simulações e não tanto para padrões que
pré-estabelecer eles para toda a cidade não nos parece fazer sentido e muitas vezes desconfigura a identidade que cada local tem. Porque o centro a gente tem prédios mais colados na divisa, no Bonfim também é assim, Cidade Baixa, no Petrópolis já não é assim, os edifícios são mais recuados, tem também a presença do patrimônio histórico. Então a gente entende que isso deve ser pensado dentro de um contexto e que é muito difícil ter essas medidas padronizadas para toda a cidade. E isso, na verdade, é super importante para a nossa atribuição e ação dos escritórios de arquitetura, né? Falando diretamente na nossa atuação aqui, porque às vezes tu consegue ter uma relação muito melhor para o usuário e no planejamento de um prédio, uma edificação, ou enfim, de um empreendimento maior, quando tu tem liberdade para poder propor. Né? Então, não é propor de uma maneira gratuita, mas propor com embasamento técnico, com daqui a pouco, né, com testes, enfim, demonstrações, né, de que aquilo realmente é algo viável e adequado. Claro que, além disso, tem a própria atribuição e ação do arquiteto envolvido, porque, em geral, ninguém vai querer projetar algo que não seja adequado, que as pessoas não vão querer utilizar aquela edificação, né? Mas, de qualquer forma, obviamente, precisa-se ter parâmetros mínimos que não necessariamente estão diretamente ligados a uma altura específica. Eles podem estar ligados a outros temas, como a Vanesca pontuou. Eu queria fazer um link com relação ao próprio Código de Obras de Porto Alegre, né? Que, por exemplo, hoje em dia a gente tem capacidade de chegar numa eficiência de uma parede, por exemplo, que ela não precisa mais ter aquela espessura específica que estava determinado lá no Código de Obras para ela ter o desempenho adequado para uma edificação. Então, hoje em dia a gente tem recursos tecnológicos, né, e tecnológicos tanto de softwares como de materiais. Hoje em dia que tu consegue, enfim, ter a mesma relação que se esperava com aquela espessura de parede com materiais diferenciados. Então, da mesma forma, existem recursos técnicos que a gente consegue aplicar para avaliar o desempenho de uma edificação em relação à iluminação, à ventilação dela em relação ao que pode ser construído, por exemplo, no seu vizinho, no seu lindeiro. E nesse sentido também, falando em tecnologia, necessariamente a arquitetura hoje, né, ela só, para uma cidade como Porto Alegre, só se pensar em crescimento para cima mesmo dos prédios, não tem como fazer construções mais para o lado, horizontais, talvez? É mais caro isso também? Na verdade, o que a gente advoga é a gente pensar nas estratégias. E não necessariamente, ou até a gente costuma dizer, né, não debater a altura máxima que tem que ter em cada região no plano, que isso tem um grau assim, de generalidade que com certeza a gente não vai estar debatendo a qualidade daquele espaço. E com certeza em determinados bairros é melhor que seja dessa forma mais horizontal, que não seja tão verticalizada. Em outros bairros faz mais sentido verticalizar, até porque talvez se queira ter alguns marcos na paisagem. Então tudo depende do contexto, né? É a mesma questão da densidade. Às vezes as pessoas perguntam qual o número, né? Qual a densidade ideal. É muito difícil pensar num número ideal. Jane Jacobs, que é uma referência para nós em planejamento urbano, ela coloca uma frase do Abraham Lincoln: qual é o tamanho ideal das pernas de um homem? Longas o bastante para alcançar o chão. O que, dependendo da situação, vai ser diferentes resultados, né? Então não existe uma medida ideal e, com certeza, alguns bairros em Porto Alegre tem que se pensar em uma configuração que não tenha uma exploração da altura, que seja um adensamento com outro formato, até porque densidade e altura, apesar de serem dois conceitos que se confundem, né, com uma certa frequência, não são o mesmo conceito, né? A mesma densidade a gente pode ter num edifício de 100 andares, também pode ter num edifício de 50 andares, dependendo de como ele se distribui dentro do território. Então a gente entende que a gente tem que discutir as qualidades que a gente espera desse ambiente urbano e não necessariamente as alturas máximas, mas para atingir essas qualidades, criar cenários, né? A gente também faz uma analogia assim, que pode ser feita. Se a gente tem alguma enfermidade, a gente vai no médico, a gente descreve, né, quais são os sintomas e o médico pode nos dar alternativas de tratamento, mas ele nos dá aquele direcionamento, né? A gente se vê muito como
técnicos da prefeitura que estão aqui para dar essa resposta técnica e direcionando, né? Não, melhor nessa condição, a gente está agora fazendo o diagnóstico de Porto Alegre, agora nos próximos meses ainda concluindo essa leitura da cidade, que a gente chama dentro do processo da revisão do plano, e que a ideia é poder fornecer para a população esses cenários para daí sim se debater quais são as opções que Porto Alegre vai eleger como aquelas ideais para determinados bairros, determinados cenários e que atendam melhor os anseios da população. Até porque é muito difícil dar um parâmetro específico, principalmente, né, único, ou específico e único, principalmente para a população de um modo geral, porque com aquele parâmetro, se uma pessoa técnica já não consegue ter uma resposta imediata, imagina uma pessoa que não tem esse domínio dessa informação. Então, eu acho que é fundamental que não se analise a questão da altura como um elemento único e isolado, porque ele não faz sentido, nem tecnicamente. Então, se tu, né, enfim, seguir numa discussão única e exclusivamente de altura, a gente não vai chegar numa cidade que a gente espera, que ninguém espera, né? Nem a gente como técnico, nem a prefeitura e nem qualquer morador de Porto Alegre. Pois é, porque a gente, ouvindo vocês agora, consegue entender um pouco mais essas questões e também percebe que é complexo, se considerando os diferentes tipos de Porto Alegre que a gente tem dentro da própria Porto Alegre também, né? Se fala muito sobre a questão ali da própria Orla do Guaíba, ali, né? As construções ali do Pontal, por exemplo, agora, que podem estar dificultando o acesso das pessoas ao sol ali, que vai estar tapando o sol ali, né? Mas para construir isso, teve todo um embasamento, tem toda uma área ali que foi colocada para a população também, como contrapartida. E eu queria que vocês também destacassem isso, né? Quando um planejamento urbano ele consegue colocar esses prédios altos na configuração de cidade, como a fiscalização ela consegue cobrar realmente desse empreendimento, que ele ofereça outras melhorias no espaço também, que ele garanta que vai ter uma praça, que as pessoas mesmo com aquele prédio alto vão conseguir acessar o sol ao Guaíba também. Esse é um debate que também está muito forte na revisão do plano diretor, inclusive no eixo temático de desempenho, estrutura e infraestrutura urbana, veio esse direcionamento como recomendação, né, para que se alinhasse melhor quais as melhorias, quais as contribuições que os projetos podem trazer para as cidades, no formato de contrapartidas, que seja um outro formato, né. Então isso também faz parte do debate da revisão do plano, que a gente consiga pensar em cenários de como regulamentar isso. Hoje a gente tem pouco disso regulamentado, especificado dentro do plano diretor e com certeza é algo que deveria, né, que deve ser casado aí com essas melhorias para poder trazer esse retorno para a população através do desenho dos espaços públicos, que é outra questão que a gente traz para o debate. Não regulamentar, Porto Alegre tem um histórico assim de ter focado nos últimos anos muito no espaço privado. Não faz parte do histórico de Porto Alegre, porque nos primeiros planos Porto Alegre desenhava muito mais seu espaço público, que foi progressivamente sendo minimizado dentro desses planos e acabou se focando no espaço privado. A gente entende que tem que ter esse foco no espaço público e do quanto o privado influencia na qualidade do espaço público. E aí sim estabelecer medidas para garantir que a qualidade desses espaços ela permaneça adequada para que a população possa usufruir, né? Isso, em linhas mais, assim, mais básicas, acho que para a população daqui a pouco entender, é focar muito mais nisso, nessas relações das calçadas, das áreas abertas, do que se lá naquele prédio vai ter X metros a mais, X metros a menos, ou se vai ter uma janela para um lado ou para um outro, que isso daí está muito mais vinculado à atividade e atribuição do arquiteto que está desenvolvendo aquele projeto. E esse planejamento da cidade como um todo, que é o espaço que as pessoas vivenciam no dia a dia e todos dividem, né? Que faz parte dessa paisagem urbana, que precisa ser muito claramente estabelecido, né? O que se espera para a cidade, como é que a gente quer vivenciar essa cidade. Então, isso sim, que como a Vanessa disse, que a gente estava muito mais focado no privado, estava muito mais focado, daqui a pouco, nessas limitações dentro do projeto específico daquele prédiozinho, né? Ali no meio da quadra, do quarteirão da cidade, do que daqui a pouco nessas relações de um prédio com o outro que está ali do lado. Porque às vezes tu tem situações na cidade que um
não tem absolutamente nada a ver com o do lado. E daí, às vezes, tu não consegue uma continuidade de calçada, de materiais. Enfim, tu não tem essas relações de que a pessoa que está caminhando pela calçada, pelo espaço público, não consegue enxergar uma cidade única, ela vê um pedacinho do lado do outro. Então, acho que esse foco nas áreas públicas é algo fundamental, assim, e que eu acho que Porto Alegre estava precisando esse olhar mais focado para o todo do que para esse específico do privado. Pois é, mas ainda provocando vocês nesse sentido, assim, até para a gente terminar esse assunto, porque o eixo ele fala de várias questões, né? Quando a gente tem ali a possibilidade de construir um empreendimento, por exemplo, na Cidade Baixa, por exemplo, ali, um determinado ponto onde a gente tem muitas residências que já estão ali há muito tempo, por que primeiro não se melhora o espaço para adequar aquele prédio do que ao contrário, o prédio ele é construído e aí tem que se adequar ao prédio que está na volta? Na verdade, uma questão assim que tem que ser bem assim trabalhada, a gente acredita e tem um direcionamento dentro da Diretoria de Planejamento Urbano que a cidade se transforma. Então, Porto Alegre é uma cidade que, se a gente for pegar os primeiros skylines que ela teve, ela parecia talvez um pouco com Ouro Preto, era uma cidade em que não se conseguia imaginar, por exemplo, o viaduto da Borges. Em certo momento, inclusive, houveram manifestações contrárias à instalação daquele viaduto. Eu entendo que hoje dificilmente algum porto-alegrense consegue imaginar Porto Alegre sem aquele viaduto, né? Então, a gente parte do princípio que a cidade se transforma, mas que a gente tem que realmente ter esse cuidado que as transformações elas tragam melhorias e que elas, né, não prejudiquem, não causem prejuízo para a maneira como a cidade funciona hoje. Então, eu especificamente, assim, sobre algum projeto, de repente aqui eu vou ter mais dificuldade de falar objetivamente, né? Mas a ideia é que sempre seja dessa forma, né? Que se tragam essas melhorias e que se tenham essas inserções. Hoje, o que acontece em Porto Alegre está acontecendo à luz do nosso atual plano diretor. Exato. Então, tudo que está acontecendo, as regras, os edifícios que a gente vê acontecendo na cidade hoje, eles estão dentro desse nosso plano, né? Com muitas estratégias que talvez mesmo os técnicos entendem que têm que ser revisitadas e repensadas para a revisão do nosso plano. Às vezes a gente sente que algumas estratégias que existem já, que são super boas do plano, elas não conseguem se traduzir na cidade que a gente vê sendo executada. Então, daqui a pouco, esses pontos também que a gente precisa ter cuidado agora na revisão para que, de fato, a gente consiga traduzir as estratégias, né, os objetivos, nos regramentos, né, para que a gente consiga alcançar, de fato, aquilo que se espera. Mas eu acho que uma coisa importante, só para comentar disso que tu estava falando, é que é diferente tu pensar o que é o privado e o que é público. Então, por exemplo, eu tenho um cliente que ele tem um terreno e o terreno dele tá na frente de uma rua, tem uma calçada, enfim. E ele, naquele terreno dele, quer construir um prédio. O que ele faz? A gente analisa, entra dentro das regras do plano diretor, propõe à prefeitura, eles avaliam e daí sim pode ser construído. Mas ele não tem diretamente uma interferência em relação à área pública, né? Em relação àquela rua, em relação ao empreendimento dono daquele terreno, ele não pode chegar e mudar a rua, por exemplo, e mudar a calçada, e mudar a área em que ele está inserido. Ele precisa primeiro, ele chega, ele propõe, e daí às vezes algumas coisas acontecem. Então, o dono do terreno ele está propondo um prédio ali, o pessoal da prefeitura analisa, não, aqui tu vai precisar colocar também uma faixa de pedestres aqui na frente, porque o impacto que tu está gerando desse teu edifício não é simplesmente tu vir e largar ele ali. Então, às vezes, algumas modificações acontecem em consequência dos prédios, porque antes não era necessário, por exemplo, sem aquela edificação ali, não precisaria ter alguma outra, né, enfim, algum outro impacto diretamente naquela região. Claro que alguns a gente sabe que sempre precisa, né? Sempre que a gente pode melhorar a cidade, é sempre bom. Tu tá no teu caminho de casa, enfim, no teu ambiente mais próximo, assim, por onde tu anda, melhorias sempre são bem-vindas, né? A gente sempre quer que melhore os espaços por onde a gente circula, mas muitas transformações acontecem em função disso, porque o privado, enfim, acaba fazendo uma intervenção na sua própria área, e isso acaba gerando também consequências no entorno, nos seus vizinhos, na sua rua, enfim, na sua calçada. Então, só para entender um pouquinho a diferença, sabe? Por isso que às vezes
fica com a impressão de, não, aquela cidade está se modificando por causa do empreendimento. De uma certa forma, sim, mas não é pelo motivo que às vezes aparenta, entende? Entendi. Tem a ver com realmente esse desenvolvimento, porque tem que acompanhar também, não pode ficar para trás. Mas, enfim, esse é só um dos pontos do eixo, deixar a gente falar só sobre ele aqui, porque o plano, o eixo da infraestrutura fala sobre outras coisas também, né? Eu queria que tu comentasse outros pontos importantes também, principalmente quando a gente fala sobre infraestrutura urbana também, Vanessa. A gente tem falado, e entendo que a Raquel também no começo, né, nossa primeira fala ali, quando se falou de densidade, também tratou sobre isso, sobre o melhor aproveitamento da infraestrutura que nós temos hoje. E isso não nos exime de ter que qualificar, por exemplo, se houver um adensamento do centro, a infraestrutura que está ali instalada. Mas não ter que estender essa infraestrutura para outros locais já é um diferencial. E hoje a gente tem muitos gargalos dentro da cidade, né, para diversas infraestruturas, a gente percebe isso, e muito desse planejamento que não foi sincronizado com essas ações que precisariam ter acontecido durante o crescimento da cidade. Uma das indicações que existiu na conferência também é de que o planejamento da infraestrutura ele seja casado com a densidade. Isso hoje no nosso cenário seria praticamente inviável, porque a gente estaria colocando uma infraestrutura disponível para uma população que seria 3, 4 vezes maior do que a população que a gente tem hoje de Porto Alegre. Então, tudo isso tem que ser orquestrado para que a gente consiga ter esse provimento de infraestrutura adequado. E também rever alguns conceitos, como também foi falado o exemplo do centro, né? No centro, hoje, se tem uma ideia de que existe um fluxo muito grande de pessoas, e com certeza durante o dia é verdade, como também já foi colocado pela Raquel, durante a noite esse cenário é diferente. E a gente vê, se tiver à noite para pegar um ônibus no centro, a gente vai ver que todos estão saindo do centro lotados e os que chegam no centro não têm essa mesma lotação. Então, pensar como essas estruturas podem ter um funcionamento que seja mais otimizado é um papel também do plano. Até para entender também a nossa pegada ecológica, qual é o impacto que isso tem nas nossas escolhas. A própria coleta de lixo, ter que estender uma linha para coletar um lixo em outro local e que inclusive a gente leva boa parte desses resíduos para um aterro sanitário que é fora dos limites de Porto Alegre, isso tudo acaba tendo um impacto muito grande, né, com relação ao tema da sustentabilidade que também foi trazido aqui antes. Então, o plano diretor ele tem que funcionar como uma espinha dorsal. A partir dele, outros planos setoriais serão necessários. Esses temas não se encerram no plano diretor. Quando a gente fala das infraestruturas, todas elas têm planos setoriais que têm que acontecer para planejá-las, como é o plano de mobilidade, como foi o plano cicloviário, como é o plano da arborização urbana, que são planos que acabam tendo que estar conectados. Mas a intenção do plano diretor é nos estabelecer essa visão conjunta do que Porto Alegre quer ser para o futuro. E daí nisso ter uma visão bastante forte para que todo o seu regulamento possa seguir um desenvolvimento nesse sentido. Quando tu falas em gargalos, né, quais tu pode destacar mais assim, para a gente poder enxergar? Hoje nós vemos muito do transporte, que está muito presente até pela própria discussão que existe com relação à tarifa, com relação a ter um sistema mais inteligente, né? Os ônibus que chegam da região metropolitana e muitas vezes acabam ocupando também um espaço dentro da cidade, também tem um impacto em relação, inclusive, a essas questões de sustentabilidade e que poderiam ser repensados, então, com esses núcleos de densidade, com estratégias, né, de locais de transbordo que pudessem ser melhor conectados com essa estratégia mais geral de desenvolvimento urbano. É importante destacar que às vezes parece que com todas a forma como a gente fala, talvez a população não se dê conta às vezes da gente técnico quando fala dessas centralidades e tal. Qual é o objetivo em relação a essa questão de circulação, por exemplo, dos ônibus? Nenhum de nós acha que é bom a pessoa pegar um ônibus lotado a cada 1 hora e meia, passar o ônibus, sabe? Então, se tem consciência disso, tecnicamente, que isso é ruim. Todo mundo já pegou um ônibus lotado em algum momento e é horrível, entendeu? Todo mundo sabe disso. Então, as nossas preocupações é que como a gente consegue transformar isso tecnicamente, essa realidade do dia a dia das pessoas, né? O que a gente consegue, através de um plano diretor, através de um plano de mobilidade, como é que a gente pode tentar mudar essa realidade, né? Então, acho que é um dos objetivos do plano e quando a gente
quando a gente fala isso, de daqui a pouco ter mais centralidades, que as pessoas consigam se deslocar melhor ou tenham, utilizem mais áreas com mais infraestrutura, é essa preocupação que a gente está demonstrando, né, através dessas ações, é como as pessoas conseguem viver melhor a cidade, sem precisar ficar tanto tempo dentro do ônibus, sem conseguir, né, ir daqui a pouco muito distante para chegar até um hospital, ou a levar um filho na escola. Enfim, então essas são preocupações diretamente vinculadas a essa questão desse eixo temático que a gente está falando hoje. E que o plano diretor tem um impacto direto nisso. Direto. A gente pensa todas as questões de regulamentação de uso e ocupação do solo, a partir do momento que se define que determinado porte de comércio, o tamanho do comércio vai estar limitado em determinada região, a gente determina que aquela região não vai ter uma série de serviços que estão vinculados com aquele tamanho de comércio, de serviço. Então, acaba setorizando, né, a cidade e fazendo com que as pessoas não tenham esse local de trabalho tão acessível. A gente tem hoje deslocamentos bastante significativos em relação a esse modelo. Essa questão do uso e ocupação do solo, a gente tem outro exemplo também do Plano 79, ali no centro, que são aqueles quarteirões que hoje a gente vê que tem edifícios garagem ali voltados para Mauá. Aqueles quarteirões foram planejados para ter edifício garagem, e por isso eles têm. Não foi uma escolha de mercado, foi uma escolha do plano da época. Que hoje já está ultrapassado também? Hoje, através do projeto do centro, do programa do centro, a gente estabelece que possam ser reconvertidos para outros usos, né? O que já é um passo, porque aquela área, realmente, aqueles quarteirões não têm densidades significativas residenciais, né? De noite, enfim, todos que já passaram por ali conhecem um pouco como é o cenário. Para entender um pouquinho mais sobre essa questão do solo, assim, a gente fala muito sobre também o uso do solo e até o parcelamento do solo. O que é essa alternativa aí que se apresenta aí até para poder daqui a pouco facilitar com que daqui a pouco as pessoas possam ter a oportunidade de vir morar no centro também? Que quando a gente fala de parcelamento do solo, a gente está falando muito da expansão urbana para outras áreas, onde vai se fazer outros processos de loteamento, de condomínios, e que tem um impacto, inclusive, assim, em relação ao tamanho do lote que se estabelece, que isso também está regulamentado no plano, com relação a quanto aquele lote vai custar para o seu consumidor final, né? Então, tudo isso tem a ver também com o custo que a gente tem para morar em Porto Alegre. Então, quando a gente fala de parcelamento, a gente está falando um pouco dessa outra visão das áreas onde a gente poderia expandir e que a gente tem que ter regras para poder ter daí como retorno os equipamentos de educação, equipamentos de saúde e os próprios equipamentos de infraestrutura, mas que a gente hoje entende que tem que estabelecer uma conta onde a gente compara como seria o adensamento dessas áreas centrais e como é que seria essa expansão em novos lotes, novos processos de urbanização um pouco mais distantes do centro, né? O uso do solo também, parcelamento, não quer dizer que seja somente isso, né? Quando a gente está falando sobre parcelamento do solo, porque ainda existem regiões mais bem ocupadas de Porto Alegre, não tão espraiadas assim da cidade, áreas ainda grandes que necessitam também parcelamento de solo, né? A gente acha que não, só é lá, só lá mais para frente na Zona Sul que tu encontra esse tipo de área. Então, a gente ainda tem em áreas já bem ocupadas de Porto Alegre situações de terrenos maiores, enfim, áreas maiores que ainda não receberam essa parte de ocupação, né? De parcelamento e ocupação do solo. Então, essa parte do regramento também do plano diretor, ele se aplica não só para essas áreas que estão mais distantes, como também para essas áreas que já estão, né, em regiões mais urbanizadas da cidade, por falar assim. Pois é, a situação do Quarto Distrito, por exemplo, eu volto a falar sobre isso porque a gente teve a oportunidade de ir lá também fazer uma reportagem, conversou muito com alguns moradores e muitos reclamavam quando aquele plano ele foi aprovado, o 4+D, né, de revitalização do plano. Isso. Por que a prefeitura ela não já melhora o que já tem ao invés de dar oportunidade para mais empreendimentos aqui para o local? Mas há agora umas garantias, né, para que os empreendimentos possam dar uma parte ali do seu índice construtivo, até queria que tu explicasse isso para a gente, para poder ampliar a área também e favorecer quem já está lá. Como está previsto hoje o projeto do Quarto Distrito? Foram identificadas uma série de melhorias que precisariam ser executadas no território e que fazem parte do projeto de lei, que estão listadas, né, como áreas que precisam ser melhoradas.
E essas áreas, elas fazem parte como se fosse de um cardápio, a partir do momento que existe, né, a venda de índices ou outras contribuições que esses novos empreendimentos vão trazer para o território, eles recorrem a essa lista para ver quais as melhorias que serão necessárias para a instalação em determinada área do quarto distrito. É um território bastante grande, então ele está dividido em 8 setores para ter para ter seu planejamento, né, adequadamente feito, reconhecendo as características diferentes desses setores, onde existem contribuições previstas para a parte do desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, também da parte que a gente chama de desenvolvimento espacial, né, mas que seria essa qualidade do espaço urbano propriamente dito, e que são listas a se recorrer para as melhorias a partir do momento que se instalam esses empreendimentos no território. E ali no quarto distrito tem esses exemplos também, que a Raquel estava comentando, né, de áreas ainda a serem parceladas, territórios bastante amplos, e que daí, desse modelo, também fazem doação de equipamentos, enfim, dependendo da situação e da área, né, tudo depende do porte ali. Só que, claro, que essas ações, elas acontecem, por exemplo, com base nessa lista de prioridades, vou chamar assim, que a prefeitura tem, mas ela vai acontecer em paralelo com os empreendimentos. Então, bom, tem uma pessoa que tem um terreno lá, ela vai fazer um empreendimento, bom, enfim, ela vai ter a obrigação de fazer alguma desses itens dessa lista, por exemplo, mas ele vai fazendo à medida que ele for construindo. Então, ele não faz antes da instalação do prédio, ele faz à medida que ele também vai fazendo o seu próprio empreendimento. Então, também, às vezes, isso confunde um pouco, né, o de fazer antes, enfim, a pessoa, ou o empreendedor vai fazer aquele edifício e vai atender a sua lista, vamos dizer, né, que ele precisa atender em paralelo, enquanto ele estiver construindo, por exemplo. Antes dele ter o habite, todos aqueles itens que ele precisa atender, ele precisa estar pronto para que ele receba o habite da edificação dele, que ele consiga vender, enfim, consiga entregar para as pessoas para as quais ele vendeu aquele empreendimento. Então, só para entender um pouquinho como é que funciona como é que essas interferências em paralelo também existe, né, por parte da prefeitura, a prospecção de recursos para fazer projetos de infraestrutura que são gigantes no quarto distrito, que não são projetos que vão vir a partir da contribuição desses projetos, né, como é o próprio projeto da drenagem, enfim. A gente pensa em projetos que fazem sua contribuição local, vão trazer melhorias, mas existem também projetos estruturais ali muito maiores, que tem que mobilizar recursos muito mais amplos, né, para solucionar porque alguns seria problemas. impossível, imagina, resolver ali a questão dos alagamentos no quarto distrito. É uma coisa super impactante para a cidade, para a região, um custo... Nem imagino, Raquel, não imagino o custo que isso deva ter financeiro, né, para a cidade, enfim. Com certeza não vai ser um edifício que toda a venda dele não deve valer, sei lá, um percentual minúsculo em relação à obra de infraestrutura inteira. Então, obviamente, precisa que a prefeitura se envolva nesse desenvolvimento e, de fato, aconteça. Acho que está aí um exemplo que a gente falava, né? Daqui a pouco desse trabalho em conjunto do poder público está também permitindo com que o ambiente seja favorável para a construção de mais empreendimentos. Aí, claro que é uma região crítica da nossa cidade, né? Que precisa e requer uma modificação, porque ali a gente tem problemas históricos, né? Meninas, a gente está chegando ao final do nosso debate, já queria agradecer muito a presença de vocês aqui com a gente e queria pedir para vocês deixarem um recado final, assim, o que fica, né, desse eixo para os próximos debates, vão ter mais debates com a população também, que pontos que tu acredita, Vanessa, que devem ser mais discutidos agora nos próximos? O que é importante? É importante que a gente consiga debater o que a gente espera da cidade, as qualidades, e que a gente não fique imobilizado, talvez pelos preconceitos que a gente tem com relação a alturas máximas, com relação a recuos de jardim, parâmetros que não funcionaram em absoluto, não conseguiram entregar aquela cidade de qualidade que se esperava para Porto Alegre. Então é importante que a gente consiga mobilizar também o maior número possível de pessoas, que a gente tenha uma participação grande da Câmara, que é quem vai estar fazendo, no final, a aprovação dessa lei. Então esse envolvimento é muito importante na construção desses cenários, na construção dessas soluções para Porto Alegre. Então a gente deixa esse grande convite, a gente vai estar atualizando na nossa página do Plano Diretor, dentro do site da Prefeitura de Porto Alegre, todos os próximos momentos de participação. Esse engajamento é muito importante porque a gente está planejando o que a gente quer para a nossa cidade no futuro. Tá certo, obrigado pela participação, pela contribuição também. Bom trabalho. Raquel, obrigado.
Obrigada. Bom, eu gostaria também de contribuir nesse sentido que a Vanessa comentou, que eu acho que é importante que a população entenda a importância da sua participação, né? E talvez seja isso, não tentar não traduzir diretamente já como chegar nessa cidade que se espera. De fato, trazer o que se quer, né? O que vocês esperam, o que a população espera da cidade, o que eu quero daqui 10 anos, né? Como é que eu quero enxergar Porto Alegre daqui 10 anos, para que a gente consiga, com essas contribuições, né, juntos, tecnicamente, também chegar em soluções técnicas para, de fato, daqui 10 anos termos uma cidade, uma Porto Alegre, mais próxima daquilo que a gente espera, né? E a SBEA, enfim, está aqui também contribuindo para a cidade, a gente está à disposição para discutir aqui com a Câmara, enfim, com a Prefeitura. Eu acho que a gente trazendo também nosso ponto de vista técnico, né, de quem produz essa cidade mais formal, vamos chamar assim, né? Eu acho que contribui no desenvolvimento da cidade. A gente espera também, né, enxergar uma Porto Alegre cada vez melhor, do jeito que a gente gosta. Certamente, é isso aí, é o que a gente espera também, e que haja diálogo também, acho que isso é o mais importante, que a gente tente se entender diante dessas dificuldades e complexidades, até de termos técnicos também, mas eu acho que é isso que vocês falaram, né, é mostrar o que a cidade quer, dentro das possibilidades da nossa cidade também, o que ela pode oferecer diante de tanta riqueza que a gente tem. A gente agradece muito a você que nos acompanhou. Não esqueça que este e outros programas da TV Câmara você acompanha por meio das redes sociais e também lá no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. A gente se vê na próxima edição. Tchau, tchau.